A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sexta-feira, 8 de abril de 2022, tem como título Um tesouro em vaso de barro. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queridos, Paulo usa nesse texto que escreveu aí aos Coríntios duas figuras aí muito usadas na Bíblia, que são o tesouro e o vaso de barro. Paulo começa aqui o capítulo 4 de 2 aos Coríntios falando aí sobre o ministério, que eles, o Paulo e seus companheiros tinham, e que vinha de Deus, e que por isso eles mesmo diante de muitas lutas, não desfaleciam. Pelo contrário, eles trabalhavam aí para que tivessem ali um ministério santo, correto diante de Deus, focado na mensagem do Senhor. Paulo considera que muitos não têm dado ouvidos à mensagem proclamada, não porque ela não esteja aí sendo manifestada, mas sim pregada entre eles, mas porque essas pessoas têm andado aí pelo caminho do maligno e por isso elas estavam distantes da luz. Mas o apóstolo Paulo quer deixar claro as suas motivações e o foco da sua mensagem. Note que ele sente a necessidade de mostrar que as pregações realizadas por eles, as mensagens proclamadas e também aí o seu conteúdo, não são pregações focadas no homem, mas sim em Cristo Jesus. E que a mensagem não é humana, mas sim vem de Deus. Então agora conseguiremos entender melhor o que Paulo aí quer nos mostrar. Este tesouro, então, é o Evangelho de Cristo. É essa a mensagem que é o centro da pregação deles, que tem Cristo como seu conteúdo principal. Vasos de barro são os portadores do Evangelho, aqueles que o pregam, que o anunciam. A ideia dessa figura, queridos, é mostrar a fragilidade humana, e a sua fraqueza natural em contraste com a grandeza do tesouro que carregam em suas vidas para compartilhar. O barro não é dos materiais mais fortes e nobres, para se fazer um objeto, para carregar algo de muito valor. No entanto, queridos, o uso da figura mostra exatamente que aquilo que deve ser valorizado é o tesouro que está dentro desses vasos de barro, e não os vasos de barro em si. O tesouro é muito maior que o recipiente. Então, mas Deus, pela sua graça, faz com que mesmo os vasos de barro, com toda a sua fragilidade, consigam então cumprir a sua missão de levar tão grande tesouro. Dessa forma, queridos, podemos observar como que o apóstolo Paulo e os seus companheiros se colocam em posição de humildade diante de Deus e de seus leitores. Tinham sim, um tesouro a ser manifestado, que era o Evangelho de Jesus Cristo, mas sabiam das suas limitações, sabiam do seu lugar, sabiam que toda a glória deveria ser dada a Cristo e não a eles, os vasos de barro. Isso, queridos, nos ajuda a enxergar e entender que qualquer orgulho ou exaltação humana não tem lugar diante do Evangelho. O Evangelho é um tesouro carregado pelos humildes, por aqueles que reconhecem quem são, reconhecem a sua pequenez, o seu estado de total dependência da graça de Deus. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima sexta-feira a todos.